Oi, Tavinho. Vou te ensinar a tabuada, tá? Eu fiz um vídeo ontem, mas acho que tu ia te confundir, daí eu tô fazendo outro agora. Tá. Assim, eu mandei pra Laura essas folhas que eu fiz, tá? Pra tu testar depois, pra tu preencher as tabelas e pra tu ter isso que eu vou te falar agora, tá? Assim, eu botei em rosa tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6. Daí vai ser 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Aí aqui vai ficar a tabuada do 1, tá? Aí o 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 3. E daí, no caso aqui, por exemplo, é o resultado de 2 vezes 2, entendeu? Tu vai ligar, tipo, pra ficar numa tabela, pra eu não ter que fazer um por um, daí eu botei assim, tabuada do 1, do 2, do 3. Eu botei as flechinhas pra tu ver que aqui vai ser a do 1, aqui vai ser a do 2, aqui vai ser a do 3 e etc. Aí o que eu fiz? Eu botei a pergunta aqui em cima, quantas vezes? Por exemplo, 1 vezes 0 é 0 vezes, ou seja, tu tem o número 1 0 vezes, então tu não tem nenhuma vez, entendeu? Se tu tiver o número 2 0 vezes, tu vai ter 0, tu não vai ter nenhuma vez. Então, todos os números que são vezes 0 são 0, porque não é nenhuma vez, entendeu? Por exemplo, se tu tiver uma moeda, aí tu me dá a moeda, aí tu não tem nenhuma moeda, tu tem 0 moedas. Acho que assim não dá pra entender muito, né? Mas tá, vamos fazer e daí tu vai entender. O 0, qualquer número que for multiplicado por 0 vai ser 0, por causa disso, porque tu vai ter 0 vezes, então tu não vai ter. Daí tem uma das tabelas que eu coloquei nada, que quer dizer que tu não tem nada. Se tu tem vezes 0, tu não tem nada. É diferente de quando tu soma 0, por exemplo, 1 mais 0, tu tem o 1 somado a nada, mas tu tem o 1, entendeu? Quando é 1 vezes 0, significa que tu tem o 1 nenhuma vez, ou seja, não tem o 1, entendeu? 2 vezes 0, tu tem o 2 nenhuma vez, então tu não tem o 2. Se fosse 2 mais 0, tu tem o 2 mais nada, então tu tem o 2, entendeu? Quando tu soma, o número vai ser o número. 2 mais 0 significa que tu não adicionou nada, que ele vai continuar sendo 2. Agora, 2 vezes 0 quer dizer que o 2 aparece 0 vezes, ou seja, ele não aparece. Então, qualquer número que for vezes 0 vai ser 0 sempre. E aí, outra coisa, qualquer número que for vezes 1 significa que aquele número aparece uma vez, ou seja, 1 vezes 1 significa que o número 1 aparece uma vez, então é só o número 1. O número 2 vezes 1 quer dizer que o número 2 aparece uma vez, então é 2. 3 vezes 1 significa que o número 3 aparece uma vez, então, número 3, entendeu? Então, qualquer número que for vezes 1 vai ser ele mesmo, porque significa que ele vai aparecer uma vez.
Aí, quando o número é vezes 2, significa que ele aparece 2 vezes. Então, por exemplo, 2 vezes 2 significa que o número 2 aparece 2 vezes. Então, tu tem 2 vezes o número 2. Tu tem 2 mais 2. Daí, 2 vezes 2 é o mesmo que 2 mais 2. No caso, porque o número 2 aparece 2 vezes. Então, o resultado vai ser 4. Mas não confunde isso, porque vezes não é a mesma coisa que mais. Tu só vai estar somando 2 mais 2, porque o número 2 aparece 2 vezes. Então, tu vai ter número 2 e número 2. Daí, tu vai somar os dois e vai dar 4. Aí, por exemplo, o número 3, a tabuada do número 3, tá? Vezes 2 significa que o número 3 aparece 2 vezes. Então, vai ser 3 mais 3. Daí, vai ser 6. 3 vezes 3, o número 3 aparece 3 vezes. Então, vai ser 3 mais 3 mais 3, que vai ser 9. 3 vezes 4, o número 3 aparece 4 vezes. Então, quando diz vezes 4, é o mesmo que 4 vezes, entendeu? Então, 3 vezes 4 é o mesmo que o número 3 aparecendo 4 vezes. E daí tu soma 3 mais 3 mais 3 mais 3. O número 3, 4 vezes. Aí vai ser 12. Só que daí, para tu não precisar, vamos supor, quando tu tiver 3 vezes 9, para tu não precisar somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 até chegar a 9, tu pode pegar o número anterior. Por exemplo, 3 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3, que é 9. 3 vezes 4 é 3 mais 3 mais 3 mais 3, que seria o mesmo que o número anterior, que é 9, que seria 3 vezes 3, o número 3 aparecendo 3 vezes, que ia ser 9. Tu soma mais um 3, que seria os 3 que apareceram antes, mais uma vez, porque tu já tem as 3 vezes de antes, mais uma vez. Por exemplo, se tu for ver a tabuada, tu vai lá e tu numera a tabuada do número 3. Tu numera 3 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, até 10, né? Tu vai ver que 3 vezes 1 vai ser 3. 3 vezes 2 vai ser o resultado de antes mais 3. Que seria o resultado de antes, que é 3, mais 3. Tu vai adicionando uma vez, porque, por exemplo, vezes 1 é vezes uma vez. Vezes 2, vezes 2 vezes. Tu pega uma vez de antes, mais uma vez. Entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Vezes 5. O número 3 aparecendo 5 vezes, tá? 3 vezes 5. O número 3 aparecendo 5 vezes. Tu vai ter 3 mais 3 mais 3, tu vai somar até dar 3 vezes o número 5. Se tu somar, tu vai ver que isso dá o resultado de 15, tá? E daí, quando tu vai fazer 3 vezes 6, ou seja, o número 3 aparecendo 6 vezes, tu não precisa botar o número 3 6 vezes. Tu pode pegar 5 vezes de antes, que tu fez 3 vezes 5. E aí, tu vai pegar o resultado das 5 vezes de antes e vai botar mais uma vez, que daí vai dar 6 vezes, entendeu? Tu vai pegar 5 vezes de antes, mais uma vez,
vai ser 6 vezes. Então, 3 vezes 5 é 15. Aí, mais 3 vai ser o mesmo que 3 vezes 6. Vai ser os 15 de antes mais 3. Vai ser 18. Então, tu sempre vai adicionar mais uma vez. Entendeu? Vamos por vezes 5 é 15, mais uma vez vai ser vezes 6, vai ser 18. Vezes 7, tu pega o vezes 6 e adiciona mais uma vez, vai ser 18 mais 3, que vai ser 21. Vezes 8, tu vai adicionar mais uma vez no que era vezes 7 antes. Daí vai ser 21 mais uma vez, que é 3, né? Porque é a tabuada do 3 que eu tô te dando exemplo. Aí vai ser 24 e assim por diante até chegar a 10. Por exemplo não. Sempre o vezes 3 vai ser... O resultado vai ser menor do que o vezes 4, né? Porque tu vai ter 3 vezes e no vezes 4 tu vai ter 4 vezes. Vai sempre aumentando uma vez. Então, o resultado de antes vai ser sempre menor do que o último resultado. Do que o resultado que tu quer saber, né? Por exemplo, vezes 5 vai ser maior do que o vezes 4, né? Porque são 5 vezes e vezes 4 são 4. E vezes 10 vai ser 10 vezes aquele número. Vai ser sempre o número com 0 do lado. Por exemplo, a tabuada do 9, tá? O número é o 9. Vezes 10 vai ser 90. Entendeu? Que vai ser 10 vezes o número 9, para tu não precisar somar 10 vezes, 9 mais 9 mais 9. Tu sabe que o vezes 10 vai ser o 9 mais um 0 do lado, que vai ser 90, que é 10 vezes o número 9. Então, 3 vezes 10 vai ser 30, 4 vezes 10 vai ser 40, 5 vezes 10 vai ser 50 e assim por diante. Deixa eu ver aqui mais. Outra coisa, 3 vezes 5 é o mesmo que 5 vezes 3. Eu tô te dando exemplo da tabuada do 3 e da tabuada do 5, mas isso serve para qualquer tabuada, tá? Tipo, o que eu quero dizer é que se tu for fazer ao contrário, vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, 3 vezes 5 vai ser o número 5 3 vezes. Tu vai somar 5 mais 5 mais 5, que vai dar 15. Se tu fizer 3 vezes 5... 3 vezes 5 quer dizer que é o número 5 3 vezes, né? Que eu acabei de falar. 5 vezes 3 é a mesma coisa. Então, na tabuada do 3, se tu for ver 3 vezes 5, vai ser 15. Na tabuada do 5, se tu for no vezes 3, também vai ser 5. Porque assim, olha, o 3 vezes 5, ele vai aparecer o número 3 5 vezes. Então, vai ser 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Isso vai dar 15. 5 vezes 3 vai ser o número 5 3 vezes, que vai ser 5 mais 5 mais 5. E o resultado vai ser o mesmo, vai ser 15 do mesmo jeito, entendeu? Só vai mudar a ordem que tu vai somar. Tu vai somar 3, na tabuada do 3, tu vai somar o número 3 5 vezes, e na tabuada do 5, tu vai somar o número 5 3 vezes. No caso de 3 vezes 5 e 5 vezes 3, né? Por exemplo, vou te dar outro exemplo.
4 vezes 2. Na tabuada do 2 seria 4 vezes 2. Seria 4 vezes o número 2. Tu vai somar 4 vezes o número 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2. Isso vai dar 8. Se tu for na tabuada do 4 e fizer vezes 2, tu vai somar o número 4 duas vezes. Vai dar 8 do mesmo jeito, entendeu? O que eu quero dizer que é muito fácil se tu conseguir fazer esse raciocínio, tu não vai errar nunca, entendeu? Tu tem que pensar que quando é vezes alguma coisa, sempre vai ser quantas vezes aquela coisa aparece. Tabuada do número 2 vezes qualquer coisa vai ser quantas vezes o número 2 aparece. Tabuada do número 2 vezes 3. O número 2 aparecendo 3 vezes. Daí tu vai botar o número 2 3 vezes e vai somar. E aí isso vai dar o resultado de 2 vezes 3. 2 aparecendo 3 vezes. E é isso que tu tem que saber. Tu tem que fazer isso em todos. No número 1, vezes quantas vezes ele aparece. No número 4, e assim por diante. Todos, a tabuada eu botei assim, né? E daí tu vai ligar, por exemplo, 1 vezes 0, 2 vezes 0, 3 vezes 2, entendeu? Tu vai fazendo assim. Tipo, aqui é as colunas e aqui as linhas. Se tu quiser fazer na coluna 1, que é a tabuada do número 1, vezes alguma coisa dessa coluna, tu vai ligar a tabuada do número 1 com o que tu quer saber aqui dessa coluna. Tabuada do número 3, tu quer saber vezes algum desses, vezes 5, por exemplo. Tu vai no vezes 5 e vai até o número 3. Aí tu vai ter 3 vezes 5. E se tu souber fazer isso, na hora da prova, tu vai lá e tu completa as tabelas, tu sabe que o vezes é quantas vezes aparece. Daí ela vai te dizer, eu quero saber 2 vezes 6. Tu sabe que o número 2 aparece 6 vezes. Em vez de tu botar número 2 6 vezes, 2 mais 2 mais 2... pode fazer o número 6 duas vezes que vai dar no mesmo, entendeu? Tu pode alternar pro que for mais fácil. No caso, o número 2, em vez de ter que somar 6 vezes, tu pode somar o número 6 duas vezes. Tu pode inverter, entendeu? Que o resultado vai ser o mesmo. Tipo, ela pode muito bem te dizer, quanto é 3 vezes 2... tipo, se tu não souber, ela quer saber a tabuada do 3 ou do 2. Tanto faz, pode ser o número 3 aparecendo duas vezes, como pode ser o número 2 aparecendo 3. Entendeu? Preenche a tabela. Eu tô te mandando 3 tabelas e tô botando umas observações. Aí tu preenche e vai vendo se tu entendeu. Se tu não entendeu, tu me pergunta que eu te explico de novo até tu entender, tá? Não é difícil. É só tu pensar desse jeito que eu te falei que tu não vai errar. Tipo, por exemplo, na tabuada do número 2, 2 vezes 9. Tu não vai botar o número 2 9 vezes. Tu pode botar o número 9 duas vezes, que daí vai ser 18. Do mesmo jeito que se tu somar o número 2 9 vezes, também vai ser 18. Entendeu?
A tabuada do número 2 vai ser sempre o dobro, porque aparece 2 vezes, então tu vai ter o número mesmo mais o número de novo, vai ser o dobro. Mas eu tô te dando vários exemplos, mas a regra é essa, é sempre quantas vezes o número aparece. Se tu souber isso, tu não erra mais. Se o resto das coisas que eu te falei te confundir, tu esquece, pensa só nisso, quantas vezes o número aparece e daí tu soma quantas vezes ele aparece. Lembrando que se for vezes zero, qualquer número que for vezes zero ou zero vezes qualquer número, quer dizer que é 0 vezes, que ele não aparece, então vai ser 0. Isso tu sempre tem que saber. Quando for vezes 1, é uma vez, então vai ser o próprio número. Qualquer número que for vezes 1, tipo 5 vezes 1 vai ser 5, 6 vezes 1 vai ser 6, porque quer dizer que o número 6 aparece uma vez. Entendeu? Qualquer coisa tu me pergunta, tá? Beijo. Tô morrendo de saudade.